Olá, alunos, tudo bem? Nesta aula, nós iremos montar a tabela dos ângulos notáveis. Quais são os nossos ângulos notáveis? 30 graus, 45 graus e 60 graus. Será a tabela da razão trigonométrica destes ângulos. Quanto vale o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos notáveis? Nós iremos fazer a dedução, tá? Do valor desses ângulos, ou seja, das razões trigonométricas. Então, vamos lá. Para isso, tá aqui, né, os nossos ângulos notáveis. Então, são 30, 45 e 60, por serem muito usados na trigonometria. A tabela está em branco e agora a gente vai começar a trabalhar os triângulos para a gente chegar no valor dessa tabela, tá? Para a gente construir essa tabela, nós vamos trabalhar com as razões trigonométricas do seno, cosseno e tangente e também iremos trabalhar com o triângulo equilátero. Neste primeiro momento, nós vamos fazer o dos ângulos 30 e 60 graus. Por quê? O ângulo de 30 graus e de 60 graus, nós trabalhamos ele no triângulo equilátero. Que é o triângulo equilátero, é o que tem todos os lados com a mesma medida. Então, aqui eu tenho o triângulo equilátero, de lado L, e foi traçado uma altura, né, do vértice A até o lado CB. Então, aqui está a altura H. Então, quando a gente traça a altura de um triângulo equilátero sobre algum dos lados, né, a gente divide este lado ao meio. Então, se o lado é L e eu tracei a altura, aqui nós vamos ter L sobre 2 e L sobre 2. Nós não teremos aqui valores dos lados, nós vamos trabalhar com a fórmula, tá? Então, primeiramente, nós vamos encontrar a altura de um triângulo equilátero, a fórmula da altura do triângulo equilátero. Então, aqui, o que a gente tem? Quando eu fiz essa altura, eu gerei um triângulo retângulo. Então, tá aqui meu triângulo retângulo, onde eu tenho uma hipotenusa de lado L, um cateto de lado H e o outro cateto de lado L sobre 2. Então, para eu estar encontrando essa altura, nós vamos trabalhar com Pitágoras. Então, eu vou encontrar a altura através do Teorema de Pitágoras. Então, a gente usando Pitágoras, o que nós vamos pensar? Por onde nós vamos começar a raciocinar? Aqui eu tenho meu triângulo retângulo e Pitágoras é hipotenusa ao quadrado, a relação de Pitágoras, né? É igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa é L, L ao quadrado vai ser igual a um dos catetos, L sobre 2 ao quadrado, o outro cateto, H ao quadrado, que é justamente o que eu estou procurando. Então, aqui nós vamos isolar o H, mas primeiro vamos continuar aqui. L ao quadrado vai ser igual a L sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que L ao quadrado sobre 4, mais H ao quadrado. Vou isolar a altura agora, que é o que eu quero. Então, eu vou jogar L ao quadrado sobre 4 para o primeiro membro. Então, vai ficar L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 vai ser igual a altura ao quadrado. Vamos organizar isso aqui, eu já vou inverter. Então, vai ficar a altura ao quadrado vai ser igual. Fazendo o mínimo múltiplo comum aqui, né, nós vamos ter 4 dividido por 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado, menos L ao quadrado. Olha só o que nós estamos fazendo, nós estamos encontrando a fórmula da altura. Caso vocês esqueçam a fórmula, né, da altura de um triângulo equilátero, façam as deduções de fórmulas,
né? Que aí vocês conseguem chegar. 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado vai dar 3L ao quadrado sobre 4. Agora, nós vamos tirar a raiz quadrada para deixar a altura sozinho. Então, nós vamos ter raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Aqui, né? Qual o valor que pode sair aqui da raiz? Eu posso tirar o L ao quadrado da raiz, que é L elevado a 2. Dentro da raiz quadrada, vai ficar somente L. O raiz de 3 não tem jeito, então ele fica dentro da raiz. E raiz de 4, nós vamos ter 2. Então, aqui eu encontrei a fórmula da altura do triângulo equilátero. Nós vamos precisar dessa fórmula para a gente trabalhar os valores do seno, cosseno e tangente. Então, eu tenho este valor. Então, o H vale L raiz de 3 sobre 2. Bom, a partir disso, agora nós vamos trabalhar o quê? Eu vou encontrar o seno, o cosseno e a tangente de 30 graus. Vejam bem, quando eu tracei a altura, eu dividi o ângulo de 60 em dois ângulos na mesma medida, de 30 graus. Então, eu fiquei com esse triângulo de 30 graus, 60 e um de 90. Nós vamos trabalhar com ele, tá? Então, aqui, analisando este triângulo, retângulo, o que nós temos? Nós temos aqui a hipotenusa. Eu vou trabalhar com um ângulo de 30, então, eu vou estar aqui. A hipotenusa, o cateto oposto vai ser L sobre 2, e o cateto adjacente vai ser a altura. Vamos copiar a fórmula da altura. A altura ficou L, raiz de 3 sobre 2. Então, agora a gente vai achar o seno de 30 graus. Primeiro, nós estamos só trabalhando com o ângulo de 30. Então, o seno de 30 graus vai ser... Qual que é a razão do seno? A forma cateto oposto sobre hipotenusa. O meu cateto oposto é L raiz de 2, L sobre 2, dividido pela minha hipotenusa, que é L. Então, seno de 30, acho que cabe aqui. Eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de L? 1 sobre L. Aqui eu tenho uma multiplicação, né? L vezes 1 dá L e aqui 2L. Posso simplificar, ficou quanto? Ficou meio. Então, seno de 30 graus vale meio. Já encontrei o meu primeiro valor. Depois a gente vai lá e completa na tabela. Agora, nós vamos olhar sobre o cosseno de 30. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Vamos lá. Cateto adjacente é o H. Quanto vale o H? L, raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por quem? Por L. Vamos trabalhar isso. Divisão de frações. Eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de L? 1 sobre L. Aqui está tudo multiplicando, então eu posso simplificar. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. 2 vezes 1, 2. Então, eu já encontrei aqui o valor do cosseno de 30 graus. Pronto. Agora, a gente vai achar a tangente de 30.
Tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto, L sobre 2. Tudo isso dividido pelo cateto adjacente, que é L raiz de 3 sobre 2. Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, aqui vai ficar 2, L raiz de 3. Tudo multiplicando, eu posso simplificar o L com L, vai dar 1, e o 2 com 2. Então, aqui em cima ficou 1. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Mas vejam bem, 1 sobre raiz de 3, eu não posso ter a raiz no meu denominador. Então, eu tenho que vir aqui e racionalizar 1 sobre raiz de 3. Então, nós vamos racionalizar multiplicando por raiz de 3 no numerador e no denominador. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que vai dar 3. Então, com isso, eu tenho o valor da minha tangente de 30 graus, que vale raiz de 3 sobre 3. Agora, nós vamos completar a tabela. Seno de 30, 1 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, tá aqui os valores do seno, cosseno e tangente de 30 graus. Para eu completar, né, para eu chegar neste valor, eu trabalhei com o ângulo de 30. Agora, nós vamos fazer para encontrar o ângulo de 60. Então, agora o meu posicionamento vai estar aqui, ó, no ângulo de 60 graus. Nós vamos trabalhar com o mesmo triângulo, porém, agora, a gente vai estar com um ângulo de 60. O L vai ser a hipotenusa. Agora, a altura vai ser o meu cateto oposto e o L sobre 2 o adjacente. Lembrando que a altura, a forma L raiz de 3 sobre 2. Então, agora nós vamos encontrar o seno de 60 graus. Fórmula do seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, altura, então vai ser L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido pela hipotenusa, que é L. Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Inverso de L, 1 sobre L. Posso simplificar, então ficou raiz de 3 sobre 2. Este valor é o valor do seno de 60 graus. Agora, a gente vai trabalhar o cosseno de 60. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente, L sobre 2. Tudo isso dividido pela hipotenusa, que é L. Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Posso simplificar. Cosseno de 60, meio. E agora a tangente de 60. Tangente de 60. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é a altura, L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por L sobre 2. Aqui, L raiz de 3, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Simplifico. Ficou raiz de 3 sobre 1, que é a mesma coisa que
raiz de 3. Então, os valores aqui do seno, cosseno e tangente de 60 graus, nós já encontramos. Miriam, mas trabalha com esses valores mesmo? Sim. A gente trabalha com a raiz de 3, fica na fração, tá? A não ser que o problema peça para você substituir raiz de 3 pelo número decimal. Mas a maioria é desse jeito mesmo. Então, aqui ficou seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60, meio, e a tangente de 60, raiz de 3. Se vocês analisarem, o que acontece? O seno de 30 tem o mesmo valor que o cosseno de 60. E o cosseno de 30 tem o mesmo valor que o seno de 60. Então, com isso, nós trabalhamos do ângulo de 30 graus e de 60 graus juntos. Por quê? Porque a gente usa o triângulo equilátero. Agora, nós vamos encontrar... Agora, nós iremos encontrar a razão trigonométrica dos ângulos de 45 graus. Tá? Do ângulo que está faltando aqui na tabela, que é o ângulo de 45 graus. Para isso, nós vamos usar ou triângulo retângulo isósceles, mas nós vamos criar esse triângulo retângulo a partir do quadrado. Por que eu quero usar o quadrado? Porque a partir daqui, da diagonal do quadrado, né, ou seja, vai virar a minha hipotenusa deste triângulo. Olha só, o quadrado ele tem todos os lados da mesma medida, né? Tem um ângulo, 4 ângulos de 90 graus. E o que nós vamos fazer aqui? Nós iremos traçar uma diagonal neste quadrado. Então, nós vamos fazer aqui a diagonal do quadrado. E pronto. Então, o que a gente tem? O quadrado, se ele tem todos os lados iguais, a medida, então, do seu lado, a gente vai chamar de L. Por isso que aqui, olha só, vamos colocar valores aqui no vértice, né? A gente olhar o triângulo ABC, ele é um triângulo retângulo isósceles, que a gente fala, porque os lados dele têm a mesma medida. Pois bem, então aqui, trabalhando este triângulo, nós vamos trabalhar com este triângulo aqui. O que nós vamos ter? Vamos analisar os nossos ângulos agora. Se eu tracei a diagonal do quadrado, se aqui era 90 graus, agora ele passou a ser metade de 90. Então, aqui eu passei a ter um ângulo de 45 graus e aqui também um ângulo de 45 graus. Tá? Um reforço, né, para vocês estarem lembrando. Sempre que eu estou num triângulo isósceles, né, que tem dois lados iguais, os lados opostos aos ângulos iguais têm a mesma medida, tá? Só para vocês ficarem sabendo disso, que isso ajuda bastante. Então, aqui agora, ao invés de trabalhar com 30 e 60, o ângulo que eu vou trabalhar é um ângulo de 45 graus. Eu tenho os catetos e está faltando eu encontrar quem? A hipotenusa. A minha hipotenusa vai ser a diagonal do quadrado. Por isso é que eu escrevi aqui fórmula da diagonal do quadrado, que nós vamos encontrar agora. Então, nós vamos colocar que x ao quadrado, nós iremos usar Pitágoras, tá? Vamos colocar aqui, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa é x, cateto é L ao quadrado mais L ao quadrado. X ao quadrado, 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado, 2L ao quadrado.
Fazendo a raiz, fica assim. O L está elevado ao grau 2, então ele vem para fora. E a raiz fica, e o 2 fica dentro da raiz. Então, qual é a fórmula da diagonal do quadrado? Opa, deixa eu corrigir aqui. Que é L. Fórmula da diagonal do quadrado é L raiz de 2. Miriam, mas por que você está colocando? Porque a gente vai precisar desse L raiz de 2, porque ele é a minha hipotenusa, né? E a gente vai usar ela agora. Então, aqui, deixa eu duplicar aqui. O que nós temos? Aqui com o nosso quadrado, a gente criou, né, o nosso triângulo retângulo, onde eu tracei a diagonal. Essa diagonal, nós temos dois lados iguais, que é L. Opa. L e L. Aqui eu tenho um ângulo de 45, ângulo de 45, 90. E aqui eu tenho a minha hipotenusa, que é L raiz de 2. Então, com isso, agora, nós iremos construir o seno, cosseno e a tangente do ângulo de 45 graus. Então, vamos lá. Seno de 45 graus. Qual que é a fórmula? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, eu posso escolher qualquer um, né? Vai ser L, hipotenusa, L raiz de 2. Simplificando, 1 sobre raiz de 2. Como eu não posso ter raiz de 2, né? Raiz no denominador, nós vamos racionalizar, que é multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Então, aqui nós ficamos raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado, ou raiz de 4, que vai dar 2. Então, o seno de 45 graus vai ser raiz de 2 sobre 2. Agora, o cosseno de 45. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o meu cateto adjacente? É L também. E a hipotenusa? L raiz de 2. Então, aqui, né, nós vamos ter o mesmo valor. Então, o seno e o cosseno de 45 graus, aqui nós podemos cortar, ó, 1 sobre raiz de 2. Vamos racionalizar. E vai ficar raiz de 2 sobre 2. Então, o seno e o cosseno têm o mesmo valor. E a tangente? Vamos lá para a tangente de 45. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é L, cateto adjacente é L. L dividido por L vai dar 1. Então, o valor da tangente de 45 graus vale 1. Vamos completar nossa tabela. Seno, raiz de 2 sobre 2. Cosseno, raiz de 2 sobre 2. E a tangente, 1. Então, tá aqui nossa tabela completada. E nós deduzimos, né? Chegamos a esses valores usando o triângulo equilátero, a diagonal o quadrado, né, ou o triângulo retângulo isósceles, e as relações métricas. Ok? Então, tá aqui a nossa tabela completada, né, tudo certinho, tá bom? Então, com isso, né, a gente chega à explicação da dedução dos valores seno, cosseno e tangente dos nossos ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60. Tá? Depois eu vou fazer uma aula somente com exercícios para a gente treinar os exercícios nos ângulos notáveis. Mas decorem essa tabela
ela é fundamental, tá? Vocês têm que saber, tem várias regrinhas, tem jingles na internet, né? Inclusive com o de natalino, que eu gosto muito de usar com os meus alunos, para decorar, que vocês têm que saber essa tabela trigonométrica e tem que saber a razão trigonométrica do seno, cosseno e da tangente. Bom? Abraços, compartilhem, se inscrevam no canal, né? Quem puder se inscrever no canal, se inscrevam no canal, isso nos ajuda bastante. Abraços e até a próxima.